Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrada nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. Tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo. Ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Poderia ser o contrário. Se eu diminuir a quantidade de marceneiros, eu vou diminuir a produção também. Ok? Eu vou produzir menos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando. Ok? A grandeza diretamente proporcional, ela não implica necessariamente num aumento. Pode ser uma diminuição também. A condição é, se aumenta uma, a outra aumenta. Se diminui uma, a outra diminui. Essa é a condição para que seja diretamente proporcional, ok? Belezinha? Nós não podemos, repito, associar a grandeza diretamente proporcional somente com relação ao aumento. O aumento é um item. Se aumentou uma, aumenta a outra. Beleza. Mas e se diminui uma e a outra diminuir? Beleza também. É diretamente proporcional, ok? Bom, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer uma animação aqui. Eu tenho uma grandeza 1 e eu tenho uma grandeza 2. Se essa grandeza 1 aumentar, então eu representei aqui com a seta subindo, aumentando ela. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também vai aumentar. Então, aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Mas, professor, e se a grandeza 1 diminuir? Olha só, representei para baixo agora. Beleza, e o que vai acontecer com a grandeza 2? Ah, diminuiu também. Então, se diminui uma e a outra também diminui, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, repito, não importa se aumenta ou se diminui, desde que se aumentar uma, a outra aumenta, ou se diminuir uma, a outra diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Beleza? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Bom, inverso, a palavra já diz muita coisa. O inverso é a ocorrência da contrariedade. Se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Se uma diminuir, a outra tem que aumentar. Isso que é grandeza inversa, ok? Então veja bem.
As grandezas são inversamente proporcional quando, aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, o aumento de uma grandeza causa a diminuição da outra. A diminuição de uma grandeza causa o aumento da outra. Ok? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que eu tenho que terminar um serviço em 10 dias, ok? Para terminar esse serviço em 10 dias, eu preciso de 20 operários. 20 operários fazem o serviço em 10 dias. Aí eu digo para você o seguinte, diminuiu a quantidade de operários, agora eu só tenho 8 operários. De 20, caiu para 8 operários. O serviço é o mesmo. Se 20 demorava 10 dias para fazer, 8 vai demorar menos ou mais? Obviamente que mais, tá certo? Por quê? Porque quanto menos pessoas trabalhando, eu vou ter mais tempo de serviço para terminar o serviço, vou demorar mais. Então, menos pessoas implica em quê? Em mais tempo para terminar o serviço. Tranquilo? Fica ligado nisso daí. Seria o contrário. Se eu pensasse assim, 20 operários demoram 10 dias para terminar o serviço. Se aumentar para 30 operários, o mesmo serviço vai demorar mais ou menos tempo? Obviamente que menos tempo, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então o serviço vai terminar mais rápido em menos tempo. Aumentando a quantidade de operários, diminui o tempo na realização do serviço. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos fazer uma animação para a gente compreender isso daqui. Então, novamente repetindo, eu tenho duas grandezas, grandeza 1 e grandeza 2. O que acontece? Nós vamos aumentar a grandeza 1. Como elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Olha só, a seta está em sentido contrário. O aumento de uma provoca a diminuição da outra. E se eu diminuir uma, professor? Se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. Diminuindo uma, a outra aumenta. Então, tanto faz aumentar uma ou diminuir. Se eu aumento, a outra diminui. Se eu diminuo, a outra aumenta. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, são os dois tipos de grandezas que nós temos. Ou direta ou inversamente proporcional, ok? Bom, como que nós vamos resolver uma regra de 3? Nós vamos dar aqui alguns passos que devem ser observados na hora de nós resolvermos uma regra de 3, ok? Esses passos, galera, são sugestivos. Necessariamente, você não precisa adotá-los à risca, ok? Na medida que você vai tendo conhecimento e a prática dessa aplicação, você vai começar a resolver com mais rapidez esses testes aqui. Então vamos ver aqui o primeiro passo que tem que ser observado. O primeiro passo é o seguinte: construir a tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como primeiro passo, nós devemos relacionar todas as grandezas envolvidas no exercício. A regra de 3 simples, ela é caracterizada por termos somente duas grandezas envolvidas no problema. Porque se eu tiver mais de duas grandezas, a regra deixa de ser simples e passa a ser composta. Então, como nós estamos estudando a regra de 3 simples, então os casos que nós vamos ver vão envolver somente duas grandezas. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo é evidenciar, relacionar as grandezas e fazer as anotações correspondentes a cada grandeza. Segundo passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. Eu tenho que ver se uma é direta ou inversamente proporcional à outra. Terceiro passo, feito essa
comparação, basta nós montarmos a proporção e resolver o exercício, ok? Vamos ver na prática agora como isso. Exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual será a energia produzida? Então veja bem, galera. Eu tenho aqui um caso específico de regra de 3 simples. Por quê? Porque eu tenho somente 2 grandezas envolvidas nesse exercício. Quais são as grandezas? É a área de absorção do raio solar e a produção de energia, ok? E a produção de energia. Então, uma grandeza é o tamanho da área e a outra é a produção de energia. Vamos lá, galera. Eu vou agora, de acordo com os passos, fazer o primeiro passo. O primeiro passo é relacionar as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho? Área e quantidade de energia dada em watts. Ok? Bom, quais são os valores referentes à área? Eu tenho 1,2 metros quadrados de área que produz quanto de energia? Produz 400 watts de energia. Ok? Aí ele disse o seguinte, o problema, se a área aumentar para 1,5, se a área for de 1,5, qual será a produção de energia? Então veja bem, eu relacionei as grandezas, identifiquei cada uma delas, relacionei os valores. Agora, no segundo passo, é verificar a proporcionalidade. Bom, para verificar a proporcionalidade, nós vamos usar do método das setas. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que você não é obrigado a fazer desse jeito para resolver. Aliás, a regra de 3 simples dá para nós nos virarmos sem a necessidade da seta. Mas eu gostaria desde já trabalhar com a seta, porque quando a gente tiver na regra de 3 composta, que vai ser o próximo assunto nosso, você já vai ter mais segurança em identificar a proporcionalidade entre as grandezas. Por isso que o ideal é desde já começar a trabalhar com as setas. Tranquilo? Como que é esse método das setas? Primeira coisa, eu identifico qual que é a grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza de energias, de watts. Ok? Então eu faço a orientação da seta nessa grandeza. Professor, como assim orientar a seta? Você vai posicionar uma seta, aqui ó, posicionei. Eu coloquei a seta orientada para cima. Professor, mas ela tem que ser para cima? Não, ela pode ser para baixo. Quem determina se ela vai ser para cima ou vai ser para baixo é você. Como assim, professor? Eu posso colocar do jeito que eu quiser? Do jeito que você quiser. Então, se eu colocar para baixo, vai estar certo também? Vai. A seta que você orienta, a primeira seta é você que orienta. Você que determina se você quer para baixo ou para cima. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que essa seta não tem nada a ver com o aumento ou a diminuição da grandeza. Ah, aqui vai aumentar, então é para cima. Ou aqui vai diminuir, então é para baixo. Não. A seta não é para isso. A seta não indica se aumenta ou se diminui uma grandeza. Ok? Então você orienta a seta do jeito que eu fiz. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Agora, do lado de cá, não é você que orienta. Do lado de cá vai depender. Se nós identificarmos que essa grandeza é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido daquela. Como eu coloquei para cima, aqui vai ser para cima. Se você optou em colocar para baixo, aqui vai ser para baixo, caso seja diretamente proporcional. Se nós identificarmos que é inversamente proporcional, então como eu coloquei para cima ali, aqui vai ter que ser para baixo. Tranquilo? Então vamos lá. Como que eu descubro isso? Fazendo a pergunta. Se numa área de 1,2 produziu 400,
Numa área de 1,5 vai produzir menos ou mais. Observem que a produção de energia depende da quantidade de sol absorvido. Dessa forma, quanto maior for a absorção, maior será a produção de energia. E a absorção está diretamente ligada ao tamanho da área. Quanto maior a área, maior a absorção, ok? Sendo assim, aumentando o tamanho da área, o que vai acontecer com a energia produzida? Também vai aumentar. Então, aumentando uma grandeza faz com que a outra aumente. A grandeza ela é o que, galera? Diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, a seta do lado de cá vai ter o mesmo sentido daquela. Portanto, a seta vai ser para cima. Tranquilo? Beleza. Agora que nós identificamos que elas são diretamente proporcionais, o próximo passo é fazer a resolução do exercício. Então, como é diretamente proporcional, eu não preciso preocupar com nada. É só multiplicar cruzado. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. Então, vamos lá? 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400, galera, é 600. Então, vai ficar assim, ó, dividido por 1,2. 1,5 vezes 400 dá 600. 600 dividido por 1,2 vai dar 500 watts de energia. Então, essa é a produção que uma placa de 1,5 metros quadrados produz de energia elétrica. Tranquilo? E está respondida a questão. Beleza? Professor, não ficou muito claro. Tranquilo, esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá? Agora que você começou a entender o que é uma grandeza, como que elas se relacionam, então fica tranquilo aí, galera. Fica de boa que a gente vai deixar você sussa na montanha-russa aí, como dizem a galera. Olha só, outro probleminha. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Beleza? Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Galera, mais uma vez um probleminha específico de regra de 3 simples. Por que eu sei que é simples? Porque eu tenho somente 2 grandezas: quantidade de operários e tempo de realização do serviço. 12 demora 24 dias, se aumentar mais 6, quanto tempo vai demorar? Tranquilo? Bom, qual é o primeiro passo que nós aprendemos na resolução de uma regra de 3 simples? O primeiro passo é a identificação das grandezas e relacionar elas. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Quantidade de operários e dias. Agora eu vou fazer a relação entre elas. O exercício falou que 12 operários, está aqui, demoram 24 dias. E aí a pergunta é a seguinte: se fossem 6 operários a mais, galera, eu tenho 12 operários. Com 6 operários a mais, eu vou passar a ter quantos operários? 6 mais 12. E 6 mais 12 é quanto, galera? 18. Então, eu vou passar a ter 18 operários. Se eu tiver 18 operários, quantos dias vai demorar o serviço? Ok? Beleza. Identificamos e relacionamos as grandezas. Agora nós temos que verificar a proporcionalidade entre elas. Como que eu verifico a proporcionalidade entre elas? Fazendo a pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou orientar uma seta na grandeza que eu quero descobrir. Aí você me pergunta: professor, eu oriento sempre na grandeza que eu quero descobrir? Sim, sempre na grandeza que você quer descobrir. No caso da regra de 3 simples, tanto faz. Mas é bom nós já irmos habituando a orientar na grandeza que nós queremos descobrir, porque na regra de 3 composta, isso vai ser uma condição obrigatória, ok? Bom, então vamos orientar a seta na grandeza que nós queremos descobrir, que é dias. Professor, para cima ou para baixo? Galera, você que sabe. Você orienta para o lado que você quiser, ou para baixo ou para cima. Eu vou colocar para cima, ok? Beleza? Bom, agora do lado de cá não é eu que decido.
Vai depender. Se eu identificar que é diretamente proporcional, é para cima. Se eu identificar que é inversamente proporcional, é para baixo. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta. 12 operários demoram 24 dias para terminar o serviço. Galera, se eu aumentar para 18 operários, eu não tenho mais 12, agora eu tenho 18 operários. Tem mais pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Isso aí, galera. Se eu tiver mais pessoas trabalhando, o serviço termina mais rápido. Então, aumentando a quantidade de operários, diminui a quantidade de dias. Quando eu aumento uma grandeza, faz com que a outra diminua, o que elas são? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então a seta aqui vai ter que ter sentido contrário. Lá eu coloquei para cima, aqui vai ser para baixo. Tranquilo até aí? Belezinha. Agora que nós identificamos que elas são inversamente proporcionais, o comportamento que nós vamos adotar é diferente do anterior. Porque no exemplo anterior, as grandezas eram diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, a multiplicação era cruzada. Ok? Agora que elas são inversamente, eu não vou cruzar. A multiplicação vai ser direta. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Vai ficar desse jeito, ó. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Viram? Por que foi assim, professor? Porque é inversamente proporcional. Tranquilo? Quando é diretamente, eu cruzo. Quando é inversamente, eu multiplico direto. Beleza? Bom, como que vai ficar isso? Vai ficar 18 vezes x igual a 12 vezes 24. Então, eu vou ter 12 vezes 24 dividido por 18. Aí você multiplica 12 vezes 24 e divide por 18. Pode simplificar se quiser aqui. Enfim, 12 vezes 24 dividido por 18, você fazendo a continha lá, você vai encontrar 16. 16 o quê? 16 dias. Então, 18 operários trabalhando vai demorar 16 dias para terminar o serviço. Ok? Dessa forma a gente encerra esse exemplo aqui. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Agora, os problemas das torneiras. Galera, problema das torneiras. Isso é um problema muito recorrente em concurso público. E, aliás, a gente fala em problema das torneiras. O mais interessante, galera, é que esse problema não abrange única e exclusivamente os casos de torneira. Mas existem vários outros problemas que são bem parecidos com esse problema da torneira, que você pode aplicar essa mesma regra e esses macetes que a gente vai ensinar para vocês aqui. Então fica ligado nesse problema aqui, não tire sua atenção para nada, porque é um problema muito interessante e muito cobrado dos concursos. Olha só, eu tenho a seguinte situação. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra torneira consegue completar, ou seja, encher o mesmo tanque em 6 horas. Sendo ambas abertas, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? Galera, uma torneira enche em 4 horas, a outra enche em 6 horas. A pergunta é, se as duas forem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo levarão para encher esse tanque? Bom, a forma mais simples de resolver isso daqui, mais tradicional, é a seguinte. A gente pensa assim, torneira 1. Torneira 1, ela leva 4 horas para encher o tanque, ok? Eu não sei o volume desse tanque, eu não sei. Mas eu posso representar o seguinte, se essa torneira 1 leva 4 horas para encher o tanque, em 1 hora, vocês concordam que ela vai encher 1/4 desse tanque? Ela vai encher 1/4 por hora, ok? Então, por hora, ela vai encher 1/4 por hora, ok? Do total do volume, ela vai encher 1/4. O mesmo raciocínio nós temos para a torneira 2. O exercício falou que a torneira 2 leva 6 horas para encher o tanque.
Se ela leva 6 horas para encher o tanque, eu posso entender que o tanque total, a cada hora, ela vai encher 1/6 do volume desse tanque. Na primeira hora, 1/6, na segunda hora, 2/6, 3/6, 4/6, até chegar na sexta hora, 6 sobre 6, ele está completo, porque 6 dividido por 6 é 1, então 1 representa 100% o tanque cheio, ok? Então, tendo o mesmo raciocínio anterior, então a torneira 2 leva 1/6 do volume para encher esse tanque, ok? Bom, galera, como que nós podemos representar isso algebricamente? Algebricamente, nós podemos representar assim. 1, que é 100% do tanque, tá? 100% do tanque vai levar X horas, ok? Eu não sei quanto que representa o volume desse tanque. Então, eu vou representar por 100% do volume desse tanque, ok? Professor, eu poderia dar outra letra que não fosse 1? Poderia, você poderia chamar de X e T aqui embaixo. T é o tempo, ok? Porque ele quer saber quanto tempo vai levar para encher esse tanque. Se você quiser representar assim, até pode. Mas, para evitar estar com duas variáveis, vamos representar por 1 o volume total, que seria 100%, e X o tempo que ele vai gastar para encher totalmente o tanque. O que ele está dizendo é que esse tempo aqui, 1 sobre x, é igual ao somatório desses dois tempos. Ou seja, a primeira leva 1/4 por hora e a segunda leva 1/6 por hora. Em que situação que isso aqui vai ser igual? É simples agora, gente. É só nós resolvermos essa expressãozinha aqui. Nós sabemos que 4 e 6, nós temos que, para somar duas frações, nós temos que ter o mesmo denominador. Então, você pode optar em tirar o MMC, ou você pode fazer esse macetezinho aqui, ó. 4 vezes 6, multiplica direto, esse vezes esse. Quanto que é 4 vezes 6? 24, ok? Depois multiplica assim, ó. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 6 mais 4? 10. Então, 10 sobre 24. Conclusão, eu tenho que 1 sobre x é igual a 10 sobre 24. Galera, eu quero achar o valor de x, tá? Então, x vai ser o inverso dessa fração aqui. Ou seja, 10 vezes x, 24 vezes 1. Conclusão, x igual a 24 sobre 10. Bom, aqui eu posso simplificar se eu quiser, tá? Ou dividir. 24 dividido por 10 dá 2,4. Então, conclusão, x igual a 2,4 horas para encher esse tanque, ok? Em hora, 2,4. Tranquilo? Ou então, você poderia deixar na fração, simplificava por 2 em cima e embaixo, a gente ia encontrar 12 sobre 5, que é a mesma coisa que 2,4. Tanto faz você deixar assim ou na forma de fração. Obviamente que você tem que olhar para as alternativas de resposta e ver qual é a alternativa, se ela está na forma decimal ou se ela está na forma fracionária. Porque no concurso você vai escolher uma opção. E aí você tem que estar ligado se a opção está apresentada na forma de fração ou na forma decimal, para ver qual das duas você vai ter que representar. Enfim, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? 2,4 horas. Aí se o exercício falasse assim, professor, mas a resposta lá não está em hora e em minuto. E aí, o que eu faço? Aí você faz o seguinte, ó. Vamos lá, ó. 2,4 horas. Você tem 2,4 horas. Você já tem uma parte inteira, que é o 2. Isso aqui não muda, então 2 horas. O que está faltando trabalhar é essa parte decimal, o 0,4. Ou seja, 0,4 hora. Essa parte representa minuto. Como que eu passo de hora para minuto? A gente sabe que
Uma hora tem 60 minutos. Então, se eu tenho 0,4 hora, para passar para minuto, é só multiplicar por 60. Fazendo isso aqui, nós vamos encontrar 24. 60 vezes 0,4 dá 24. Portanto, 2 horas e 24 minutos. Essa é a resposta do tempo na forma já decomposta. Porque antes estava só em hora, agora eu transformei para hora e minuto. Então a resposta, 2 horas e 24 minutos. Tranquilo? Bom, isso nós fizemos da forma tradicional. Da forma tradicional. Agora, nós vamos resolver no macete. Tá? Então fique atento para o macete que eu vou ensinar para vocês agora. Esse macete só na LAC para você aprender, galera. Ó, fique ligado na forma que nós vamos dar para essa resolução. O macete LAC é o seguinte, a dica LAC é o seguinte. Toda vez que nós tivermos probleminhas assim de torneira ou problemas parecidos, que não se trate exatamente de torneiras, mas são casos onde uma coisa é resolvida por 10 pessoas em tantas horas e resolvida por 20 pessoas em mais tantas horas. Se todas as pessoas estiverem trabalhando junto, quanto tempo vai resolver? Problemas parecidos com o de torneira. Ok? Então veja bem, o macete é o seguinte, o objetivo é encontrar o tempo. Então a regra é a seguinte, o tempo vai ser dado toda vez que eu tiver duas grandezas, tá? Vai ser o produto dividido pela soma. Toda vez que eu tenho duas torneiras enchendo um determinado recipiente, e aí depois eu quero que elas trabalhem juntas, as duas enchendo, então basta eu dividir o produto do tempo pela soma do tempo, ok? Eu vou multiplicar o tempo e dividir pela soma. Eu encontro a resposta final. Isso se as duas estiverem trabalhando a favor. As duas enchendo. Professor, mas e se eu tiver uma enchendo e a outra subtraindo? Aí nesse caso, o nosso macete muda. Vai ser o produto dividido pela diferença. Viram aí? Se elas estiverem trabalhando juntas, ambas enchendo, então é o produto pela soma. Agora, se uma estiver enchendo e a outra estiver esvaziando, então vai ser o produto pela diferença. Galera, isso fica mole de você resolver. Olha só nesse exemplo mesmo aqui. Fazendo por essa técnica, nós vamos ter o produto 4 vezes 6, dividido pela soma. 4 mais 6. 4 vezes 6, 24. 24, 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10, 2,4. Está aqui, ó, mesmo valor que nós encontramos. A única diferença é que no outro nós tivemos mais trabalho, tirar mínimo, tal, aplicar a regrinha de MMC. E aí deu mais trabalho um pouquinho, mas chegamos na mesma resposta. Viram como essa técnica, esse macetezinho, faz com que você chegue de pronto na resposta, sem a necessidade de fazer todo aquele cálculo que nós fizemos no exercício anterior? Então fica a dica aí, macete LAC, ok? Produto dividido pela soma, se as duas estiverem enchendo. Se uma estiver enchendo e a outra esvaziando, produto dividido pela diferença. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos ver um outro exemplo aí. Olha só. Uma torneira tem um tanque, né? Tem duas torneiras. Uma delas enche o tanque em 6 horas e a outra torneira consegue esvaziá-lo em 10 horas. Olha só. Em um tanque nós temos duas torneiras. Uma torneira enche o tanque em 6 horas e a outra consegue esvaziá-lo em 10. Sendo ambas abertas, em quanto tempo estará cheio esse tanque? Olha só para você ter uma ideia, nós temos isso aqui, galera. Ó. Eu tenho aqui um tanque, tranquilo. Tenho aqui, ó, uma torneira, ok? E eu tenho aqui
vamos dizer aí, uma outra torneira, só que aqui na forma de um ralo, né? Esvaziando. Então, uma coloca e a outra tira. A que coloca leva 6 horas para encher. A que tira leva 10 horas para esvaziar. Obviamente, uma enche mais rápido do que a outra esvazia. Tranquilo? Sendo assim, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ela vai estar completamente cheia, porque está entrando mais água do que saindo. Demora-se um pouco, mas elas vão chegar, vai chegar um ponto que ela vai estar totalmente cheia. E a pergunta é, sendo ambas abertas, em quanto tempo estará cheio esse tanque, ok? Bom, se nós formos fazer isso da forma tradicional, vamos partir do pressuposto que você não soubesse essa dica que nós demos, esse macete, você iria fazer assim, ó, 1 sobre x igual a 1 sobre 6 menos 1 sobre 10. Por quê? Porque 1 sobre 6 é o que a primeira torneira leva para encher. Ela enche 1/6 por hora. E a outra leva 1/10 por hora para esvaziar. Então, é uma diferença entre elas. É a maior menos a menor. E isso é igual a 1 sobre x, que é o volume total. Aliás, o volume total representado por 1 e x o tempo total para ela encher. E aí a gente vai ter que tirar o MMC aqui de 6 e 10. Vamos só aplicar a regrinha aqui, ó. 6 vezes 10, 60. 10 vezes 1, 10. 6 vezes 1, 6. 10 menos 6, 4. 4 sobre 60. Simplificando isso, vai dar 1 sobre 15. Ou seja, dividindo aqui por 4, dividindo aqui por 4. 4 por 4, 1. 60 por 4, 15. Então, eu tenho que 1 sobre x é igual a 1 sobre 15. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 15. Pronto, está aqui, ó. Vai levar 15 horas para encher totalmente esse tanque. Tranquilo? Mas olha só o tanto de trabalho que nós tivemos aqui. Tive que tirar mínimo, subtrair, simplificar, depois multiplicar cruzado para achar o valor final. Chegamos na resposta, beleza? Só que, se nós aplicarmos aquela regrinha que nós ensinamos anteriormente, aquele macete, nós vamos chegar nessa mesma resposta mais rapidamente. Vamos fazer agora pelo macete LAC, tá? O que era o macete LAC? Se você quer encontrar o tempo, quando se trata de uma enchendo e outra esvaziando, duas torneiras, uma enchendo, outra esvaziando. Então, vai ser o produto dividido pela diferença. O produto dividido pela diferença. Bom, eu tenho aqui 6 e 10, ok? Então, o produto vai ser 6 vezes 10. E a diferença vai ser 10 menos 6. Por que 10 menos 6 e não 6 menos 10? Obviamente, gente, é o maior tempo menos o menor. Porque não existe tempo negativo. O tempo é sempre uma resposta positiva, ok? O tempo, a partir do momento que ele existe ou ele não existe. E se ele não existe, ele é nulo, mas não negativo, ok? Por isso que é 10 menos 6. Sendo assim, 6 vezes 10, 60. E 10 menos 6 é 4. E 60 dividido por 4, 15. Está aqui, ó. Mesma resposta. Observe que chegamos num resultado, aliás, do mesmo resultado, porém com muito mais facilidade, uma simples multiplicação, subtração e depois uma divisão. Tranquilo? Macetezinho, beleza. Se é uma enchendo, outra diminuindo, outra esvaziando, é produto dividido pela diferença. Fica a dica aí, fica esperto, galera, que esse tipo de problema é muito cobrado nos concursos públicos aí. Ok? Olha só esse outro exemplo. Uma equipe de detetives demorou 8 dias para realizar uma investigação. E uma outra demorou 24 dias para fazer a mesma investigação. Se ambas trabalhassem juntas, fariam a investigação em... Aí as alternativas de resposta. Isso aqui foi uma questão de concurso. Observem que não é um problema da torneira,
mas é um problema similar ao da torneira. É como se nós disséssemos aqui que um tanque uma torneira enche um tanque em 8 dias e a outra enche em 24 dias. Se ambas estiverem abertas juntas, quantos dias elas vão encher o mesmo tanque? É a mesma situação da torneira. Então você tem que estar ligado para resolver esse exercício. Esse problema da torneira, ele é um problema muito abrangente. Existem vários outros que não vão aparecer com o nome de torneira, mas são feitos da mesma forma. Sendo assim, vamos tratar como se fosse, entre aspas, torneiras. Tá? Então o tempo aqui vai ser o seguinte, vai ser o produto dividido pela soma. É a regrinha. O produto é quem? Um grupo demora 8 dias, o outro grupo demora 24. Se eles trabalharem juntos, quantos dias vão terminar essa investigação? Então vai ser 8 vezes 24, o produto, dividido pela soma. 8 mais 24. Então vamos lá. 8 vezes 24, 112. 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes... 192. 8 vezes 2, 16. 16 com 3, 19. 192. E 8 mais 24, 32. Bom, 196 dividido por 32 vai dar 6. Está aqui, ó. Então a resposta, letra B, 6 dias. Quanto tempo se eles trabalharem juntos? 6 dias. Observem que eu apliquei o quê? O nosso macete. O macete LAC. Dessa forma, cheguei na resposta com muita tranquilidade. Caso contrário, você ia ter que tirar MMC, multiplicar, dividir, os cambal de bico e coisa e tal e coisa. Galera, você ia ficar loucão. Ok? E dessa forma aqui não, bem tranquilo. Olha o nosso macetezinho. É para achar tempo? Então é produto dividido pela soma. Se um gasta 8, o outro gasta 24, 8 vezes 24 dividido por 8 mais 24. Multiplica, soma, divide, acabou. Resposta 6, está aqui, tranquilo. Belezinha? Ficou ligado aí? Beleza, né? Bom, nós já demos exemplos suficientes para você estar preparado para resolver agora uma série de exercícios para sintetizar tudo isso que nós trabalhamos agora. Então, na sequência, nós vamos ver agora uma série de exercícios envolvendo esse conhecimento aqui. Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Primeiro exercício, galera. Num livro de 270 páginas, há 40 linhas em cada página. Se houvesse 30 linhas, qual seria o número de páginas desse livro? 240? 280? 300? 340? 360? Veja bem como que nós vamos proceder de agora para frente. Galera, o objetivo dos exercícios é testar seu conhecimento. Então eu peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer esse exercício, na sequência acompanha a resolução que nós vamos dar. Ok? Tranquilinho, mas tenta fazer. Professor, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Galera, é importante que você faça. Mesmo que você faça errado, mas faça. Tente desenvolver uma linha de raciocínio. Eu quero que você comece a criar a sua linha de raciocínio e não dependa mais do meu raciocínio para resolver. Depois você só faz uma comparação e algumas correções naquilo que você falhou. Tranquilo? Então vamos lá. Observe que nós temos um livro de 270 páginas que contém 40 linhas em cada página. A pergunta é: se houver 30 linhas, quantas páginas, qual seria o número de páginas desse livro? Então vamos lá. Eu vou anotar aqui as grandezas que nós temos, que são os passos que a gente tem que tomar na resolução de uma regra de 3. Eu tenho duas grandezas. Eu tenho a grandeza, quantidade de páginas, e eu tenho a quantidade de linhas por página, ok? Quantidade de linhas. São duas grandezas. O exercício falou que se ele tiver 270 páginas, vai precisar de 40 linhas por página.
ok? Mas se ele tiver somente 30 linhas, quantas páginas vai haver nesse livro? Ok? Então está aqui. Relacionei as grandezas, identifiquei. Agora eu tenho que verificar a proporcionalidade. Como que eu verifico a proporcionalidade? Regrinha das setas. Orienta uma seta na grandeza que você quer descobrir. Eu quero descobrir páginas. Então eu vou colocar a seta aqui. Vou colocar essa seta para baixo. Lembrando que a seta para baixo ou para cima não tem nada a ver se está aumentando ou diminuindo. A seta é só para ver a proporcionalidade. Tranquilo? Então eu coloquei ela para baixo. Se você quiser colocar para cima, fique à vontade. Agora do outro lado depende. Vamos ver se é direta ou inversamente proporcional. Olha só o que acontece, galera. 40 linhas em cada página, foram necessárias 270 páginas. O que aconteceu agora com a quantidade de linhas por página? Diminuiu. Eu tenho menos linhas por página. Mas aí, prezado concurseiro, você tem que entender que o fato de ter diminuído a linha não quer dizer que vai diminuir a quantidade de caracteres que você tem na construção desse livro. O que são caracteres? É cada letrazinha de cada palavra, espaço, é um caractere. Portanto, para compor uma linha, vai uma certa quantidade de caracteres. Se eu tenho 40 linhas numa página, eu consigo colocar mais caracteres. Se eu tenho 30 linhas, eu consigo colocar menos caracteres. Portanto, vai sobrar caracteres para preencher outras linhas, porque eu não vou conseguir colocar todos. Eu diminuí a quantidade de linhas. Então, levando em consideração que o tamanho do livro, a quantidade de caracteres é a mesma, diminuindo a quantidade de linhas por página, para escrever o mesmo livro com a mesma quantidade de caracteres, o que vai acontecer com a quantidade de páginas? Vai aumentar ou vai diminuir? Legal, vai aumentar, galera. Porque quanto menos linhas eu usar, mais páginas eu vou precisar para terminar a escrita. Porque vai faltar. Eu estou só com 30 linhas. Antes eu tinha 40, eu conseguia escrever mais. Agora eu escrevo menos. Então eu vou precisar de mais páginas, ok? Bom, então, conclusão. Diminuindo a quantidade de linhas, o que acontece com a quantidade de páginas? Aumenta. Diminuindo uma, a outra aumenta. A grandeza é o que, galera? Inversamente proporcional. Então, a seta aqui, obrigatoriamente, terá que ser para cima. Se aqui é para baixo, então lá vai ser para cima. Se a grandeza é inversamente proporcional, como que fica a multiplicação aqui? A multiplicação ela vai ser cruzada. Cruzada não, desculpa. Ela vai ser direta. Assim, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Por quê? Porque nós identificamos que é inversamente proporcional. E quando é inversamente, a gente multiplica direto assim, ó. Então vai ficar, ó, 30 vezes x igual a 270 vezes 40. O 30 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 270 vezes 40 dividido por 30. Aqui, galera, você pode multiplicar e dividir ou pode simplificar aqui também, ó. 270 dividido por 30 vai dar 9. E 9 vezes 40, x igual a 360. Portanto, de acordo com a pergunta que nós tínhamos, a quantidade de páginas vai ser letra E aqui, ó, 360 páginas. Tranquilo? E aí está respondido a primeira questão do nosso teste aí. Belezinha? Vamos para o segundo exercício aí. O segundo exercício aí diz assim: José limpa o vestiário de um clube de futebol em 30 minutos. Enquanto seu irmão, Jair, limpa o mesmo vestiário em 45 minutos. Quanto tempo levará os dois para limpar o vestiário juntos? Ok?
Então, José limpa em 30 minutos, seu irmão Jair limpa em 45 minutos. A pergunta é, quanto tempo levará os dois para limpar o vestiário juntos? 15 minutos e 30, 18 minutos, 20 minutos, 36 minutos, 37 minutos e 30 segundos. Galera, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar para esse teste. Bom, vamos lá então. Como que nós vamos resolver isso? Bom, observem que esse exercício é um exercício das torneiras. Por quê? Porque um limpa num tempo, o outro limpa no outro tempo. E a pergunta é, quanto tempo demora para os dois limparem juntos? Essa é a pergunta. Quanto tempo levará os dois para limpar o vestiário? Lembra da nossa regrinha? Soma, se está somando, é o produto pela soma. Se um está somando e o outro subtraindo, aí é o produto pela diferença. Então aqui, como um faz em 30, o outro faz em 45, e a pergunta é, quanto tempo eles fazem juntos? E os dois, no caso, vão ser somados. Então, de acordo com a nossa regrinha, com a nossa teoria lá, do nosso macete, é produto dividido por soma. E o nosso produto vai ficar como? 30 vezes 45, dividido por 30 mais 45. Aí, fazendo esse produto, 30 vezes 45, nós vamos ter aqui, ó, 0. 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 1.350 dividido por 30 mais 45, 75. Agora vamos fazer essa divisão. 1.350 dividido por 75. Então vou pegar primeiro 135. 135 dividido por 75 dá 1. Coloca aqui. Subtrai. 5 tira 5, nada. 13 tira 7, 6. Abaixa o 0. Ficou 600. 600 dividido por 75. Bom, 600 dividido por 75 vai dar 8. Vamos lá? 8 vezes 5, 40. Ficou 0 e vão 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. Então, está aqui, 60 tira 600, 0. Resposta, 18. Portanto, quantos minutos vai gastar? Olha aqui, letra B, 18 minutos. Os dois juntos fazem em 18 minutos. Observe que foi muito prático. Por quê? Porque eu apliquei o macete. Macete lá que ajuda na resolução. Tranquilo? Não precisa fazer regra, MMC. A forma tradicional iria levar muito tempo para resolver. E nós aplicamos um macetezinho aqui. Pronto, chegamos na resposta com muita tranquilidade e segurança. Belezinha? Fica ligado nesse macete. Olha só, não envolve torneira, mas usamos a mesma técnica, o mesmo raciocínio, o mesmo macete envolvendo torneiras. Tranquilo? Terceiro exercício. Aqui nós temos assim, ó. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Mais uma vez, galera, está aqui as alternativas, né? Dá uma pausa, tenta resolver o teste e na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí a esse exercício. Galera, olha só. O exercício é muito claro, 5 gotas para cada 2 quilos. Então é um probleminha básico de regra de 3, simples e direta. Eu tenho aqui duas grandezas. Uma, a quantidade de gotas. Outra, a massa corporal dessa criança. Então eu tenho gotas e eu tenho massa.
O exercício diz que são 5 gotas para cada 2 quilos. Se a mãe aplicou 30 gotas, qual é a massa dessa criança? Então é simples. Pronto, organizei as grandezas, oriento a seta. Obviamente, gente, se aumentou a quantidade de gotas, é porque a massa dessa criança também aumenta, tá? Quanto mais gotas, maior a massa. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra. Então, a seta aqui também é para cima. Se as grandezas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 5 vezes x igual a 30 vezes 2. Quem vai ser x? 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 5, x igual a 12. Portanto, qual é a massa dessa criança, galera? Aqui, ó, letra A, 12 quilos. Tranquilinho? Beleza? Simplesinho, mas a gente tem que fazer a interpretação correta, porque mesmo um exercício fácil desse, a gente às vezes acaba errando, tá? E se você não está conseguindo resolver, o mais importante, e é a pergunta que eu lhe faço, é a seguinte: você está entendendo a nossa correção? Estou, professor. Então, tranquilo. O problema é se você não estivesse entendendo nem a correção. E aí você vai começar a fazer, obviamente, as observações. Eu errei por causa disso, eu deveria considerar aquilo, ok? Você tem que fazer essas considerações aí, ok? Exercício 4. No exercício 4, nós temos aqui a seguinte situação. Em uma mistura com álcool e gasolina, foram utilizados 10,8 litros de álcool e 34,2 litros de gasolina. Essa mistura contém 23% de álcool, 24%, 25%, 26% ou 28%. Galera, eu chamo a atenção dos senhores para a pergunta que está sendo proposta aqui. A pergunta é a seguinte: qual é o percentual de álcool que contém essa mistura? É essa a pergunta. Professor, mas ele não está dizendo isso lá. Mas as alternativas de respostas sugerem essa pergunta. Para eu dizer se é 23, 24, 25, 26 ou 28% de álcool, eu tenho que comparar a quantidade de álcool que existe nessa mistura, porque é uma mistura que contém álcool e gasolina. E as alternativas de resposta estão fazendo esse comparativo. Beleza. Bom, é um exercício que envolve conhecimento de regra de 3 e conhecimento de porcentagem ao mesmo tempo, até porque as alternativas estão em forma percentual. Como que nós vamos fazer aqui o seguinte? Primeiro, vamos colocar as grandezas envolvidas. Eu tenho a quantidade de álcool, contida nessa mistura, e eu tenho o percentual de álcool, ok? Eu tenho a quantidade de álcool e tenho o percentual de álcool. Veja bem, o total da mistura, vou colocar aqui, ó, o total, quantos por cento ele representa? Vocês concordam que o total da mistura é 100% da mistura? O total é 100% da mistura. Só que essa mistura tem álcool e gasolina. Bom, mas qual é o total em combustível presente lá? Bom, o total em combustível presente, o total de combustível, vai ser igual a 10,8 mais 34,2. Portanto, eu vou ter 10 mais 34, 44. 0,8 mais 0,2 vai dar 1. Então, eu vou ter 45 litros. Isso aqui é o total da mistura. 45 litros. Esse total representa 100% da mistura. Mas desse total, quanto é álcool? 10,8. Então agora, de acordo com as alternativas de resposta, eu tenho que descobrir quantos por cento 10,8 representa do total, que é 45. Então vamos lá.
O total, que é 45, representa 100% da mistura. 10,8 representa X. Agora eu tenho que fazer essa continha aqui, ó, multiplicar cruzado. Por que eu vou multiplicar cruzado? Porque, orientando a seta aqui, se 45 é 100%, 10,8 vai ser menos. Se eu diminuo a quantidade de combustível, diminui o percentual que ele representa. Ok? Então é diretamente proporcional. Então vai ficar assim, ó, 45 vezes X igual a 10,8 vezes 100. Quem vai ser X? Vai ser 10,8 vezes 100, vai dar 1.080. Isso aqui dividido por 45. E agora vamos fazer essa divisão. Aqui, ó, 1.080 dividido por 45. Bom, 108 vai dar 2. 2 vezes 45 é 90. Coloca aqui embaixo, subtrai. 8 tira 0, 8. 10 tira 9, 1. 1 emprestou, fica valendo 0. Então eu abaixo 180. 180 dividido por 45 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Ficou 0 e vão 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Então está aqui 180 menos 180, 0. Conclusão. Quanto que representa? 24%, resposta letra B. Tranquilinho, galera? Com muita tranquilidade, não precisa desesperar. É importante você refletir na questão, entender o contexto dela e tentar o melhor caminho para encontrar essa resposta. Agora, tem outras formas de raciocinar em cima disso? Tem. Você pode criar a sua própria forma de raciocinar. O importante é o seguinte, a resposta final não vai mudar. Independente se você tomou o caminho da direita, da esquerda, pegou um atalho por aqui, por ali, não importa, a resposta final não muda. Professor, eu fiz diferente, mas deu 24? Beleza. Agora, se não deu, você errou. Ah, mas eu fiz diferente, mas está errado. A resposta não vai mudar. Tranquilo? A resposta permanece a mesma. Beleza, né? Ok, galera? Então vamos lá. Exercício 5. Olha só o que nós temos nesse teste aqui. No Brasil, quase toda a produção de latas de alumínio é reciclada. As empresas de reciclagem pagam R$ 320 por 100 quilos de lata usadas, sendo que 1 quilograma corresponde a 74 latas. De acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latas de alumínio? Ok? Beleza, galera? Aqui as alternativas de resposta. Peço para vocês darem uma pausa, tente fazer, na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar aqui para esse teste. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Ó, você tem que... O valor pago por 100 quilogramas é R$ 320. E o exercício falou que 1 quilograma representa 74 latas. E ele quer saber quanto que ele vai receber se vender 703 latas. Galera, são vários os caminhos que você pode dar na resolução desse exercício aqui, desse teste. Você poderia fazer em duas partes. Primeiro, encontrar quantas latas contém em 100 quilogramas. Ok? Descobrindo a quantidade de latas que contém em 100 quilogramas. Aí você faz uma regrinha de 3. 320 corresponde a essa quantidade. X corresponde a 703. Faz outra regrinha de 3 e encontra a resposta final. Ou seja, em duas partes. É uma saída. A outra saída é fazer numa parte só direta. Como assim, professor? Veja bem. O exercício não falou que nós temos o valor pago e nós temos a quantidade de latas.
eu tenho o valor pago de acordo com a quantidade de latas. Mas você vai dizer para mim, professor, não é de acordo com a quantidade de latas, é de acordo com o quilo. Porque ele pagou 320 por 100 quilos. Mas veja bem, o exercício não falou que 1 quilo corresponde a 74 latas? Então 100 quilos vai corresponder a quanto? A 100 vezes 74. Então eu posso criar uma relação direta do valor pago com a quantidade de latas, já que eu sei que 1 quilo representa 74 latas. Então, se eu tenho 100 quilos, quantas latas eu tenho? 100 vezes 74. Então, eu vou dizer que 320, que é o valor pago, corresponde a 100 vezes 74 latas, que vai dar 7.400, ok? X é o valor que ele vai pagar por 703. Pronto. Agora eu vou fazer aquele produto. Eu sei que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu diminuo a quantidade de latas, eu diminuo o valor pago. Quanto mais latas, mais caro. Quanto menos latas, mais barato. Então, diminui uma, diminui a outra. Então, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a multiplicação é cruzada. Vai ficar 100 vezes 74 é 7.400 vezes x igual a 320 vezes 703. Então, quem vai ser x? X vai ser o resultado de 320 vezes 703. Vamos fazer aqui, ó. 320, 703. Então, eu vou ter 0, 6, 9, 0. Depois 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 3, 21. 22. Então, eu tenho 0, 6, 9, 4, 2, 2. Então, eu tenho 224.960. E isso tudo dividido por 7.400. Ok? Beleza? Então, vamos fazer agora essa divisão. Então, quem vai ser x, galera? Quem vai ser nosso x aqui, ó? Nosso x vai ser igual agora o resultado dessa divisão, que vamos fazê-la aqui, ó. 224.960 dividido por 7.400. Bom, eu vou cortar esse zero com esse zero, então vai ficar 22.496 dividido por 740. Fica um número menor. Então, vou tirar já aqui, ó, vou apagar esse zero com esse zero. Ok? Vamos lá. Primeiro, 2.224. Isso daqui dividido por 740. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 740 vai dar 1.480. Vamos lá, subtraindo, 9, 14 tira 8, 6, 11 tira 4, 7. 769, passou. O resto não pode ser maior que o denominador. Isso quer dizer que o número que nós pegamos aqui é pouco, pode ser maior. Então, pode ser 3. Então, vamos tentar o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 3 vezes 7, 21. 21 com 1, 22. Então, vamos lá. Subtraindo, eu tenho 9. 4 tira 2 é 2. 2 tira 2, 0, 0. 29. Agora eu abaixo o 6. Ficou 296. 296 dá para dividir por 740? Não dá. Quando não dá a divisão, o que a gente faz? Coloca 0 no quociente. Para continuar a divisão, coloca-se a vírgula e acrescenta um 0 aqui. Ficou 29.600. Bom, 29.600 dividido por 740 vai dar 4. Vamos lá? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7, 28. E 1, 29. Olha aqui, ó. Subtrair. Ou seja, 30,4. Olha aqui, letra E, 30,4. Dessa forma, conseguimos encontrar a resposta direto aí, fazendo a divisão. Então, x igual a 30,4. Belezinha, galera? Eu optei em fazer uma única vez. Mas se você preferiu
Primeiro, encontrar a quantidade de latas correspondente a 100 kg. E depois calcular o valor. Tudo bem, galera. É só uma questão de caminhos de realização. Se você achou mais fácil, mais seguro, fazendo dessa forma, beleza. Você chegou na mesma resposta, não chegou? Tranquilo. Tá? Não fique aí preocupado porque você tomou um caminho diferente. A preocupação não são os meios aqui, mas os fins. Tem que dar 30,4. Ok? Vamos lá. Uma empresa tem recursos para fornecer alimentação para os seus 275 funcionários durante 60 dias. Então, tem alimentação para 60 dias, considerando 275 funcionários. Se a empresa contratar 25 novos funcionários, e como a ração diária não pode ser alterada, a alimentação não pode ser alterada, a quantidade, os recursos existentes são suficientes para fornecer a alimentação durante quantos dias? Belezinha? Bom, aí nós temos aqui as alternativas de respostas, tá? Recomendação, dê uma pausa, tenta resolver o teste, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Então vamos lá, galera. Vamos resolver isso aqui. O que nós temos aqui? Para resolvermos, é um problema característico de regra de 3. É uma regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas, que é a quantidade de funcionários e o tempo que eles gastam para consumir determinada quantidade de alimento, ok? E aí a gente vai fazer essa comparação. Então vamos lá. As duas grandezas que eu tenho, funcionário, vou escrever aqui, ó, funcionários, e dias. Esse dias representa o tempo que eles gastam para consumir determinado alimento, né, comprado com os recursos que a empresa tem. Ok? Bom, o exercício falou que 275 funcionários, com os recursos, dá para alimentar eles por 60 dias. 275 funcionários levam 60 dias para consumir. Aí ele disse o seguinte, o problema. Se contratar mais 25, contratando 25 novos funcionários. Se a empresa tinha 275 e contratou mais 25, ela passou a ter quantos funcionários, galera? 275 mais 25, que vai dar um total de 300 funcionários. Ok? 275 mais 25, 300. Então a empresa passou a ter 300 funcionários. A pergunta é, quanto tempo vai durar essa alimentação, sendo que o recurso é o mesmo? O recurso é o mesmo. Se tem mais pessoas comendo, vai acontecer que vai terminar mais rápido essa comida. A pergunta é quanto tempo? Então, vamos analisar aqui a proporcionalidade entre essas grandezas. Orientei a seta para cima e vou analisar agora. Se 275 funcionários levam 60 dias para consumir, 300 funcionários vai levar mais ou menos. Galera, se eu tenho mais pessoas se alimentando, obviamente essa comida vai durar menos tempo, vai acabar mais rápido. Quanto mais pessoas comendo, menos tempo vai durar. Então, aumentando a quantidade de funcionários, diminui o tempo. Quando aumenta um, diminui o outro, grandeza inversamente proporcional. Então, a seta aqui vai ser para baixo. Ok? Seta para baixo. Bom, se ela é inversamente proporcional, como que fica a minha multiplicação? Direta, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar, ó, 300 vezes x igual a 275 vezes 60. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem vai ser x? X vai ser igual a 275 vezes 60. Vai dar 16.500. Olha só. 0, 6 vezes 5, 30. Vão 3, 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Vão 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Beleza. Tudo isso dividido por 300. Bom. Corta o 0, 0, 0 e 0.
x igual a 165 dividido por 3. Fazendo essa divisão, 165 dividido por 3 vai dar 55. Ok? 3 vezes 5, 15, vão 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16. 55. Então, a resposta, letra A. Viram aí? Tranquilinho? Galera, os exercícios de concurso, eles seguem mais ou menos essa linha. O primeiro passo é a tranquilidade na resolução. Uma leitura muito bem atenciosa, entender qual é a pergunta que o exercício está fazendo, depois subtrair do texto todas as informações. Se for um exercício de regra de 3, montar as grandezas, relacionar as grandezas, verificar a proporcionalidade. Observe que eu tenho que verificar a proporcionalidade, porque se é diretamente, é um comportamento, eu multiplico o cruzado. Se é inversamente, é outro comportamento, eu multiplico direto. Então eu tenho que estar atento se eu vou multiplicar direto ou cruzado. Tranquilo? Porque a tendência, geralmente, quando se fala em regra de 3, o aluno esquece de verificar a proporcionalidade. Até monta bonitinho o problema, a tabela, e aí sai multiplicando o cruzado de forma aleatória, sem verificar a proporcionalidade. É a hora que ele erra o exercício. Porque se você multiplicasse cruzado aqui, ó, você iria encontrar a resposta. Só que essa resposta não ia ser a resposta verdadeira. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, ó. Fica aí a dica de resolução. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 7. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Aí aqui as alternativas de resposta. Mais uma vez, peço para você dar uma pausa. Tenta fazer, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. É um probleminha de regra de 3, professor? É um probleminha de regra de 3. Dessa forma, eu tenho que colocar todas as grandezas envolvidas nesse exercício. As grandezas são... Observe que ela toma 2 banhos de 10 minutos. Então, o tempo de banho, o tempo usado no banho, né? E a quantidade de dias. Ele quer saber em 7 dias quanto que ele vai gastar. Então, ó, um chuveiro com potência de 4,8 watts consome 4,8 kW por hora. Então, eu tenho aqui... o consumo, né? Eu vou colocar aqui a quantidade de watts, eu vou representar por W, e eu vou colocar o tempo, tá? Aqui a potência, eu vou escrever potência, né? A potência, não, deixa mesmo aqui, o consumo, né? Consumo, vamos colocar assim, o consumo dado em watts e o tempo. Agora o tempo, galera, eu tenho que preocupar com o seguinte. O exercício disse que o chuveiro consome 4,8 kW por hora. Então, o valor do consumo foi dado em hora, ok? E o tempo que essa pessoa gasta no banho foi dado em minutos. Eu não posso, na mesma grandeza, trabalhar com unidades diferentes. Em grandezas diferentes não tem problema, mas na mesma grandeza eu só posso trabalhar com as mesmas unidades. Ou seja, se um está em hora, o outro tem que ser em hora. Se um está em minuto, o outro tem que ser em minuto. E nesse caso é mais cômodo nós trabalharmos com minuto. Então olha só como que eu vou relacioná-los. É 4,8 que é o consumo. E esse 4,8 é
por hora. Então, eu vou colocar 4,8 por 60, porque eu vou considerar o tempo em minutos. É a mesma coisa que hora, só que agora eu estou trabalhando com minutos. Aí, o consumo dele vai ser X em quanto tempo? Agora pensa aqui comigo. Esse indivíduo toma quantos banhos por dia? 2 banhos. Quantos minutos dura cada banho? 10 minutos. Então, se ele toma 2 banhos de 10 minutos, quantos minutos ele gasta no banho? 20 minutos. Por dia. Por dia. A pergunta aqui é em quantos dias? Em 7 dias. Então, em 7 dias, 20 vezes 7 vai ser igual a 140. Ou seja, em 7 dias, quantos minutos ele vai gastar no banho? 140 minutos. Se você não entendeu, volta aqui, ó. Ele toma 2 banhos por dia. Cada banho é 10 minutos. Um banho 10, outro banho mais 10, então ele dura 20 minutos tomando banho por dia. Se cada dia ele gasta 20 minutos, a pergunta é em 7 dias, então 7 vezes 20, 140. Ele vai gastar em 7 dias 140 minutos. Então agora basta eu descobrir qual é o consumo para 140 dias. Bom, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por que, galera, que eu sei que é diretamente proporcional? Porque se eu aumento o tempo, eu gasto mais energia. Quanto mais tempo o chuveiro ficar ligado, mais energia ele gasta. Aumentou de 60 para 140. Então, certamente, aqui vai aumentar de 4,8 para alguma coisa. Certamente. Então, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a multiplicação ela é cruzada. Então, vai ficar assim, ó. 60 vezes x igual a 4,8 vezes 140. Ok? Quem vai ser x? X vai ser igual 4,8 vezes 140. A gente pode fazer esse produto aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos ver quanto que vai dar. 4,8. Eu tenho 0, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8, e 3, 11. 0, 16, 5, 4, 5. Então, eu tenho 0, 2, 7, 6. 6.720, uma casa, vírgula, 672. Então, vai ficar assim, ó, 672 dividido por 60. O 60 está multiplicando, passo dividindo. Agora, galera, para encontrarmos o valor de x, é só dividirmos 672 por 60. Vamos fazer essa divisão aqui? Então, vamos lá. 67 vai dar 1, 60, coloca aqui, subtrai, vai dar 7. Abaixo 2, vai dar 1 de novo, 60. 72 tira 60, dá 12, vírgula, acrescenta o 0, vai dar 2, 2 vezes 60, 120, 120 tira 120, 0. Resposta 11,2. Olha aqui, alternativa letra D. Belezinha? Captaram aí, galera, como que a gente fez? Então, eu optei em trabalhar tudo com uma unidade só, minuto. Professor, e se eu trabalhar em hora? Tá, se você trabalhasse em hora, você ia encontrar a resposta em hora, depois você ia ter que converter para poder fazer essa relação aqui. Ok? Mas tranquilo, poderia trabalhar em hora também. Tá? Fica a critério, qual você achar mais fácil. Eu, particularmente, preferi trabalhar com minutos. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 8, galera. O exercício 8 diz assim, ó. Uma onça persegue uma lebre. Uma onça persegue uma lebre. Enquanto a onça anda 20 metros, a lebre anda 14 metros. Se a distância inicial entre elas é de 30 metros, qual a distância que a onça deverá percorrer até alcançar a lebre? E aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, veja bem. O objetivo é saber o tempo que a onça leva para alcançar a lebre.
Como que eu vou fazer isso? Não vou te dar dica. Dê uma pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Ok? Bom, vamos ver se você pensou assim como nós. Então nós temos o seguinte, eu tenho, o objetivo é encontrar o tempo que a onça leva para alcançar a lebre. A gente, pelas informações, a gente sabe que a onça vai demorar um tempinho, mas vai alcançar essa lebre. Por quê? Porque a onça anda 20 e a lebre só anda 14. A onça está andando mais rápida. Vai chegar um ponto que ela vai conseguir tirar essa diferença. Tranquilo? Então, eu vou armar assim a minha regrinha de 3. A onça, e a diferença que ela tem que tirar em relação à lebre para poder alcançá-la. Bom, por que eu vou trabalhar com a diferença? Porque o objetivo é fazer com que a onça alcance a lebre. Aí, a distância inicial é quanto, gente? 30 metros, beleza? A lebre está a 30 metros da onça. A onça anda 20 e a lebre anda 14. Aí eu pergunto para vocês, para cada 20 metros que a onça andar ou correr, tá? Para cada 20 metros que a onça percorre, qual é a diferença que diminui em relação à lebre? Então, veja bem, a onça anda 20 e a lebre anda 14. Então, enquanto a onça anda 20, a lebre só anda 14. Qual que é a diferença? 20 para 14? 6. Então, eu entendo que a cada 20 metros, a onça tira a diferença de 6 metros. Diminui 6 metros a cada 20 que a onça anda. A pergunta é quantos metros a onça vai ter que percorrer. Bom, qual é a diferença que a onça tem que tirar para alcançar a lebre? É de 30, porque a lebre estava inicialmente a 30 metros na frente dela. Então, a diferença que a onça vai ter que tirar é 30. Para cada 20 ela tira 6, só que ela tem que tirar 30. Então, ela vai ter que andar quanto? X. São grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior for a diferença, maior a distância que a onça tem que andar para tirar essa diferença. Se é diretamente proporcional, eu multiplico o cruzado. Então, eu tenho 6 vezes x igual a 20 vezes 30. X é igual a 20 vezes 30, 600 dividido por 6. Conclusão, x igual a 600 dividido por 6, 100, resposta, letra C, 100 metros. Resolvido. Tranquilinho? Viram aí, galera? Como é bem simples, com muita facilidade, mas tem que estar atento às informações, compreender o contexto do exercício. Você consegue resolver na maior tranquilidade isso daqui. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Esse teste caiu em concurso, muita gente se atrapalhou nele. Muita gente não soube nem começar ele. Vocês viram que o segredo aqui estava em relacionar a distância percorrida pela onça e a diferença que ela tinha que diminuir. Simples, né? Mas aí, e o aluno para enxergar isso? Galera, só enxerga com treino. Por isso que você tem que treinar. A palavra de ordem é treino. Você quer ser bom? Então treine, tá? Vamos para mais um teste aqui, ó. Veja bem olha só esse teste, que legal que ele é. 2 carregadores levam caixas de um depósito para uma loja. Um deles, o mais fraco e mais rápido, leva 3 caixas por vez e demora 2 minutos em cada viagem. O outro, mais forte e mais vagaroso, leva 7 caixas por vez e demora 5 minutos na viagem. Enquanto o mais fraco leva 180 caixas, quantas caixas levam o outro, ou seja, o mais forte? Aí aqui as alternativas de resposta. Bom, galera, não precisa nem dizer, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, nós temos aí o seguinte. Vamos analisar aqui.
As informações que nós temos é de dois tipos de carregadores, um fraco e o outro forte. O exercício falou que o mais fraco leva 3 caixas por vez e demora só 2 minutos para fazer essa viagem. Já o mais forte, ele leva 7, mas ele demora 5 minutos para fazer a viagem. Aí ele disse que o mais fraco conseguiu levar 180 caixas. E a pergunta é quantas caixas o mais forte, o mais forte, levou nesse mesmo tempo. Então vamos anotar aqui as informações. Eu sei que o mais fraco leva 3 caixas em 2 minutos e o mais forte leva 7 caixas em 5 minutos. E ele disse que o mais fraco leva 180 caixas e a pergunta é, se o mais fraco levou 180, quantas caixas vai levar o mais forte? Então, veja bem, galera, para que eu dê a resposta de quantas caixas o mais forte vai levar, eu preciso saber quanto tempo ele teve disponível para levar essas caixas, porque eu sei que ele leva 7 a cada 5 minutos. Então, se eu souber quanto tempo ele vai poder ter, eu consigo descobrir isso. Então, primeiro eu tenho que saber esse tempo. Mas como que eu vou descobrir esse tempo? Esse tempo vai ser dado pelo mais fraco. Ele não leva 3 caixas em 2 minutos? Então eu tenho aqui, quantidade de caixas e eu tenho o tempo que o mais fraco gasta, ok? De acordo com o exercício, ele leva 3 caixas em quanto tempo? Em 2 minutos. Agora ele levou quantas caixas? 180 caixas. 180 caixas em X minutos. Observe que é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais tempo ele tem, mais caixa ele leva. Se ele levou mais caixa, é porque ele gastou mais tempo. Então é só multiplicar cruzado. X vai ser igual a 2 vezes 180. Tudo isso dividido por 3. 2 vezes 180... 360. 360 dividido por 3, conclusão, x igual a 120. Galera, quem é 120? 120 é o tempo que o mais fraco gasta para levar 180 caixas. 120 minutos, ok? Bom, agora a pergunta é a seguinte: se o mais fraco levou 180, quantos o mais forte levou? Obviamente, agora que eu descobri o tempo que o mais fraco gastou, eu vou usar esse mesmo tempo para achar quantas caixas o mais forte leva nesse tempo de 120. Vou fazer outra regrinha de 3. Então, olha só, caixas e tempo, ok? O que o exercício falou? Que ele leva 7 caixas em 5 minutos. Quantas caixas ele vai levar em 120 minutos? Essa é a resposta. Regra de 3, simples e direta. Quanto mais tempo tem, mais caixas ele leva. Então eu multiplico o cruzado. Quem vai ser x? 5 vezes x igual a 7 vezes 120. X vai ser igual a 7 vezes 120, 840, dividido por 5. Fazendo essa divisão, 840 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 é 5 para 8, 3. Abaixo 4. 34 dá 6. 5 vezes 6, 30 para 34, 4. Abaixo 0, 40. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, x igual a 168 caixas. Ok? Então, como que fica a nossa resposta? De acordo com as alternativas que nós tínhamos, 168 caixas era a letra E. Aqui, 168 caixas. Resposta, letra E. Então, enquanto o mais fraco leva 180, o mais forte vai levar 168 caixas. Tranquilinho, galera? Viram aí? Também um exercício que derrubou muita gente. Ficou desesperado, se atrapalhou na hora de resolver. Então você vê que foi bem básico. Já que eu sabia quantas caixas o mais fraco levou, eu vou ver quanto tempo ele gasta. O tempo que ele gasta vai ser o mesmo tempo do outro. Aí eu uso esse tempo para achar
a quantidade de caixas que o outro consegue levar nesse mesmo tempo. E aí nós encontramos 168. Tranquilo, galera? Tá? Então fica aí a dica, tá? E assim a gente chega ao final da nossa aulinha. Galera, dizer que é um prazer é muito pouco. É mais do que um prazer estar em sua companhia, tá? Saiba que nós nos orgulhamos de ter a sua presença. Nos orgulhamos em poder ajudá-lo. Fazemos de tudo para o seu sucesso, acreditamos no seu sucesso, torcemos pelo seu sucesso. Saiba que pode sempre contar conosco. Desejo a você bom estudo, que Deus abençoe, que dê todo carinho, todo aconselhamento, toda sabedoria para você ir cada vez mais adiante. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima, galera. Tchau!